Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Luzes do Alto, vivendo além das opiniões. Queridos irmãos que acompanham a Voz do Coração, quantas vezes, ao longo de nossa jornada, deixamos de atender ao chamado da própria alma por receio do que os outros vão pensar ou dizer? Quantas vezes, mesmo sentindo no íntimo a direção certa, cedemos à pressão do mundo ao redor, sufocando nossos ideais mais nobres? A reflexão de hoje, extraída do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino, nos convida a refletir sobre a força que nasce da fé, do autoconhecimento e da responsabilidade individual diante das influências externas, e ainda sobre o poder que damos à opinião alheia e o quanto isso pode nos afastar de nosso verdadeiro caminho. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Neste precioso ensinamento, somos convidados a romper com a tirania das aparências e a viver sob a orientação das luzes que emanam do alto. Quando permitimos que o olhar superficial dos outros molde nossas escolhas, perdemos o contato com a voz do Mestre Jesus que mora em nosso íntimo. É Ele quem nos chama, dia após dia, a uma reforma íntima consciente para que a nossa maneira de ser se una ao amor de Deus e não aos valores ilusórios do mundo. A sociedade atual traz modismos e tendências que frequentemente fascinam e seduzem. Isso nos leva a sintonizar com o que é passageiro, em vez de buscarmos o que é eterno. Redes sociais, padrões estéticos e caprichos culturais influenciam nossos gostos e comportamentos, mas precisamos discernir. Há influências que nos edificam e outras que nos escravizam. Recordemos a parábola da porta estreita, narrada por Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Nela, somos convidados a escolher entre dois caminhos: o da porta larga, que é amplo, atrativo e fácil de seguir, e o da porta estreita, que é apertado, exige sacrifício e esforço, mas conduz à vida. O caminho largo representa a conformidade com os valores mundanos, a busca por prazeres imediatos e a dispensa do esforço espiritual. Já o caminho estreito, ainda que mais difícil e impopular, simboliza a vivência dos ensinamentos de Deus, a renúncia ao egoísmo e a dedicação sincera à verdade. Seguir por essa porta estreita é optar pela autenticidade do espírito, pela transformação interior e pela fidelidade
à luz divina. É este o caminho da plenitude verdadeira, mesmo que muitas vezes pareça solitário aos olhos do mundo. Para iluminar nosso raciocínio, a doutrina espírita enfatiza o autoconhecimento como alicerce do progresso individual. No Livro dos Espíritos, questão 919, comentada por Santo Agostinho, aprendemos que o autoconhecimento é a chave do progresso individual, pois somente identificando nossas próprias imperfeições, vícios e tendências, podemos transformá-las por meio do esforço cotidiano. É esse contínuo burilamento do caráter, guiado pelas verdades evangélicas, que nos capacita a responder corretamente às vozes amigas e até às aparentemente bem-intencionadas, mas que insistem em nos afastar da estrada do bem, mantendo-nos ou conduzindo-nos pela porta estreita. A importância do discernimento também é ressaltada nas obras de Emmanuel. Em Palavras de Vida Eterna, capítulo 170, ele nos orienta a suportar com paciência as opiniões contraditórias. Quando temos a consciência de que agimos da melhor forma possível diante do Senhor, somos convidados a manter o coração em paz e a seguir adiante, com o esforço honesto e atitude reta, confiando na verdade de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em Calma, capítulo 27, aprendemos que, se a consciência está tranquila, por que nos inquietar diante de vozes que apenas projetam suas próprias existências? E ainda, na obra Luz e Vida, capítulo 1, somos conclamados: confia em Deus e caminha, ainda que tropeços e críticas nos acometam. Para ilustrar essa verdade, recordemos a parábola do cavalo, o menino e o velho. Era uma manhã calma, e o céu carregava aquele tom azul que só os dias simples têm. Um velho senhor caminhava por uma estrada de terra ao lado de seu neto. Entre eles, um cavalo manso, de passos lentos. Queriam apenas atravessar o vilarejo sem pressa. O avô, por estar mais cansado, subiu no cavalo. O menino foi a pé, feliz ao lado dele. Mas logo, ao passarem por algumas pessoas, ouviram os primeiros comentários. Que homem sem coração, montado enquanto o pobre menino caminha. Constrangido, o avô desceu e pediu que o neto subisse. Andaram mais um pouco, mas novamente ouviram outras vozes. Onde já se viu? Um garoto novo em cima do cavalo e o velho andando? Isso é falta de respeito. Então, resolveram subir os dois. Pensaram, assim ninguém reclama. Mas ao passar por outra esquina, uma senhora apontou. Pobrezinho do cavalo, 2 em cima, que crueldade! Já cansados de tantos julgamentos, desceram os dois. Decidiram seguir a pé, puxando o cavalo pelas rédeas. E antes de saírem do vilarejo, ainda escutaram: que gente tola! Tem um cavalo e ninguém usa. O velho então parou, respirou profundamente,
olhou para o neto e sorriu com ternura e disse: escute, meu filho, não importa o que a gente faça, sempre haverá quem critique. Por isso, ouça o seu coração. Caminhe com a consciência tranquila e jamais deixe que a opinião dos outros dite o que você deve fazer. Porque, no fim das contas, quem vive para agradar a multidão se esquece de ouvir a única voz que realmente importa, a voz que vem do alto e fala dentro do seu coração. Essa parábola nos mostra que, por maior que seja o clamor da multidão, nossa bússola interior deve permanecer firme na direção do alto. Reconhecer os sábios conselhos daqueles que caminham na luz é um gesto de humildade, mas a decisão final, fruto do livre arbítrio, pertence a cada um de nós, e dela provém a responsabilidade moral e espiritual. Ao encerrarmos esta reflexão, lembremo-nos das palavras de Paulo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Que possamos, pois, estudar o Evangelho, aprofundar o autoconhecimento e praticar a reforma íntima sem nos deixarmos levar pela efemeridade dos modismos. Que a fé seja o nosso escudo e a consciência tranquila o nosso guia. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com aqueles que ainda se deixam encantar pelas vozes exteriores. Amanhã traremos a reflexão: reforma íntima, a coragem de mergulhar em si mesmo. Até amanhã e que a luz do alto ilumine cada passo de nossa evolução. Um fraternal abraço, paz e bem.